Olha só, o lodo de estações de tratamento de água pode virar um adubo e ser empregado então na agricultura. Vamos aos detalhes então desse estudo coordenado pela Embrapa Clima Temperado e realizado por especialistas de diversas instituições, porque eu converso agora com Adilson Bamberg, que é pesquisador da Embrapa Clima Cerrado. Muito boa tarde, bem-vindo, Adilson. Boa tarde, Simone. Tudo bem? Tudo jóia por aqui. Prazer tê-lo para essa conversa. Adilson, fala pra gente. O estudo, então, ele estabeleceu procedimentos seguros, né, para esse uso aí do lodo em solos agrícolas. Eu te pergunto, quais são? Exatamente. O lodo de estação de tratamento de água é um material que é gerado nas estações de tratamento de água bruta que chega nas cidades, né? E essa água, para chegar nas nossas casas, né? Essa água ela precisa ter as suas impurezas removidas, né? E através dessas impurezas que são concentradas num lodo chamado lodo de ETA ou LETA, né? Que é um lodo de estação de tratamento de água, né? Esse material, então, ele até hoje ele é considerado um resíduo, um material que normalmente é enviado para os aterros sanitários. Então, normalmente ele não tem um destino ambientalmente sustentável, né? Então, ele é subutilizado, ele acaba sendo desperdiçado e também gerando um custo enorme para as companhias de saneamento. Então, foi através dessa oportunidade que nós identificamos junto com a companhia de saneamento aqui do Rio Grande do Sul, a Corsan, que desenvolvemos um estudo que deu bases para essa legislação. Agora, o solo brasileiro, né, Adilson, ele é ácido, então combina bem com esse material aí, essa matéria-prima, esse resíduo, o lodo aí de estação de tratamento de água, seria isso? Na verdade, os lodos de ETA, né, eles têm uma característica muito parecida com os solos do Brasil, né? Eles têm eles são levemente ácidos, né? E não são considerados um fertilizante, eles não têm concentrações elevadas de nutrientes, mas eles têm na sua composição, eles têm argila, silt, matéria orgânica e também uma quantidade razoável de nutrientes que se assemelham a um solo rico em nutrientes. Então, ele não é um fertilizante, mas ele também não é um material inerte. Ele tem condições, então, de complementar alguns solos que têm problemas, os solos frágeis do Brasil, como, por exemplo, solos muito arenosos, solos de áreas degradadas. Nesses casos, esse material ele apresenta condições possíveis, né, de melhorar as características desses solos. Então, eles podem condicionar esses solos. Para isso, antes desse material ser aplicado nos solos, esse material ele precisa sofrer uma correção de pH, ele precisa aumentar o seu pH também para garantir que não vai causar nenhum problema quando ser aplicado nos solos do Brasil. Então, Adilson, ele não é considerado um fertilizante, também não é considerado um adubo? Perfeito. Ele não tem a capacidade de fornecer nutrientes como um fertilizante fornece, né? Isso tem que ficar bem claro. Mas ele tem características de condicionamento. O que seria isso? Ele melhora a retenção de água, ele aumenta a capacidade de troca de cátions e também condiciona solos muito frágeis, solos, por exemplo, solos arenosos, que têm muita carência de argila e silt. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Outra potencialidade que a gente encontrou com esse material foi utilizando ele na composição de substratos para plantas. Então, é aí que esse material apresentou os melhores resultados. Tá certo, Adilson, porque de um problema aí para as companhias de saneamento, no caso a Corsan, aí do Rio Grande do Sul, que vocês iniciaram essa parceria para esse estudo. Então, em relação a esse problema, né, das companhias, em relação ao destino, agora, então, essa matéria-prima, ela pode diminuir, então, esse impacto ambiental
e esse material não ir mais aí para os aterros sanitários, seria isso? Exatamente isso, Simone. Perfeito. Esse material, hoje, ele representa um custo significativo para as companhias de saneamento. Imagine que uma estação de tratamento, como a gente avaliou aqui no Rio Grande do Sul, nós utilizamos 3 estações de tratamento lodos de 3 estações de tratamento em que a quantidade gerada gira em torno de 30 metros cúbicos por dia em cada uma dessas estações. Mais ou menos o tamanho de uma carreta, né? de um caminhão cheio de lodo todos os dias. Então, imagine esse material tendo que ser transportado para um aterro sanitário, onde não tem resultado benéfico nenhum, né? Ele é remisturado com outros resíduos perigosos. E esse trabalho nosso, então, ele buscou justamente mudar esse panorama, né? Trazer conhecimento, trazer informações que permitam trabalhar esse lodo, converter ele numa matéria-prima que possa ser utilizado na agricultura, né? Seja para um condicionador de solos ou na mistura para substratos para plantas. E já está sendo usado aí na agricultura do Rio Grande do Sul? Justamente, esse nosso trabalho, ele deu bases para a elaboração de uma legislação. Então, essa legislação que permite a aplicação desses materiais em solos agrícolas ou como componente de insumos agrícolas, ela é recente, ela é de agosto desse ano, né? Então, o Rio Grande do Sul é o primeiro estado do Brasil que possui uma legislação que permite aplicar esse material, aplicar em solos ou utilizar esse material como uma matéria-prima para insumos. Então, ainda não existem experiências de uso industrial desse material. Nós estamos justamente com a Corsan, através da Corsan, estabelecendo agora buscando as primeiras parcerias com empresas aqui da região, justamente para produzir em escala comercial os primeiros insumos baseados nessa matéria-prima. Resíduo, então, uma dúvida, ele vem somente do tratamento de água ou também do tratamento de esgoto? Não, esse material ele é somente da estação de tratamento de água, né? Por isso, esse material ele não tem um risco biológico como os lodos de estações de tratamento de esgoto, né? Ele é um material muito mais seguro do ponto de vista biológico, né? Então, justamente, por isso que também não precisa haver um tratamento mais qualificado, né? Que necessite ser aplicado nesse material para garantir a inativação ou morte, né? De micróbios, de patogênicos, né? Esse material, do ponto de vista biológico, ele é em condições normais muito tranquilo, né? Muito tranquilo de ser utilizado. Essas soluções pesquisadas aí do lodo, né, a partir então aí do tratamento de água, que é bom a gente deixar bem claro isso, né, Dilson, para não ter essa confusão. Então, essas soluções, elas podem aumentar ao longo dos anos? Você acredita que é uma alternativa que ao longo dos anos, ela vai crescer cada vez mais? Eu acredito que sim, Simone, eu acredito que sim. Pelo seguinte, né? Imagine você que no nosso estado são gerados aproximadamente 50 mil metros cúbicos desse material todos os anos, né? E esse material ele vai para os aterros sanitários, né? Então ele não está sendo utilizado, não está tendo nenhuma utilização mais nobre, né? E com esses estudos que nós realizamos, nós demonstramos que esse material ele foi eficiente, ele melhorou as características de substratos para plantas. Para você ter uma ideia, os substratos que a gente desenvolveu aqui para mudas de acácia e mudas de tabaco foram tão bons ou até melhores que alguns substratos comerciais que são vendidos aqui na região. Então, veja que esse material ele tem eficiência, ele é bom para as culturas, ele traz resultados positivos, né?
E também as plantas não manifestaram qualquer tipo de problema, né? Pelo contrário, elas desempenharam muito bem o seu papel, né? O seu desenvolvimento nessas fases iniciais, nessas condições de uso dos LETAs na mistura com outras matérias-primas que a gente utilizou para fazer esses substratos. Tá certo. Agora eu te pergunto, quais foram então os grandes desafios aí do estudo? Simone, o maior desafio foi justamente desmistificar a ideia de que esses lodos eles pudessem ser perigosos, né, para os seres humanos ou para a natureza, né? Esses materiais, eles nada mais são do que sedimentos que vêm naturalmente nas águas dos mananciais, dos rios, dos lagos, onde a água é captada, né, a água bruta é captada e botada até a estação de tratamento, né? Então, esses sedimentos, eles são normalmente ricos em alumínio, ferro e manganês, né? Então, isso era visto como um aspecto negativo e, de um modo geral, tanto os órgãos ambientais quanto os próprios usuários que testaram inicialmente esses materiais tiveram talvez receio, né, de utilizar esse material por conta desses três elementos, o alumínio, o ferro e o manganês. Mas o nosso estudo ele justamente desmistificou essa questão. Por quê? Porque os solos do Brasil são naturalmente ricos em alumínio, ferro e manganês. E como a gente faz, então, para que esses elementos não causem problemas para as plantas quando praticamos as atividades agrícolas? Nós corrigimos a acidez do solo. Nós aplicamos um calcário que corrige as concentrações de alumínio, ferro e manganês. Então, esses elementos eles ficam imobilizados, eles ficam inativados no solo, né? Não reativos, e por conta disso as plantas não sofrem efeitos deletérios, efeitos ruins, né? Negativos desses elementos. E nós simplesmente adotamos a mesma estratégia. Nós desenvolvemos, então, conduzimos vários experimentos e chegamos a uma metodologia que faz a correção desses lodos e, dessa forma, torna indisponível o alumínio, o ferro e o manganês. Então, para responder essa tua pergunta, justamente o maior desafio foi desmistificar a questão de que o alumínio, ferro e manganês pudessem ser danosos para as plantas. Através dessa correção de pH, nós garantimos que esses elementos não causem maiores problemas para as plantas e para o meio ambiente. A gente pode falar aqui, já para a gente finalizar a nossa conversa, em produtividade a partir do momento que a indústria passar a fabricar, enfim, dessa matéria-prima aí, e quando for adotada então na agricultura, a gente pode falar em uma alta produtividade aí no campo? Eu diria, Simone, que os maiores benefícios não estão na produtividade das culturas em si, mas sim se a gente considerar toda a cadeia, né, toda a economia circular que nós aplicamos nesse estudo. Ou seja, esse resíduo ele é um problema, né? Originalmente ele é um problema para as companhias de saneamento. Ele gera um custo adicional que tem que ser cobrado dos consumidores de água potável das cidades, né? Então, se as companhias de saneamento conseguem destinar esse material para empresas produtoras de substratos para plantas, um exemplo, né? Esse material ele vai trazer renda para essas companhias de saneamento e isso lá no futuro pode resultar num menor custo lá para o usuário final da água tratada. Por outro lado, nós podemos também reduzir o impacto dos aterros sanitários, porque eles podem durar mais tempo do que atualmente eles duram, né? Quem tem um maior conhecimento dessa área sabe que os aterros sanitários eles geram um custo para a sociedade e eles também têm uma vida útil limitada, né? Eles não duram para sempre, né? Então, ao reaproveitar esses lodos
e retornar eles para os solos agrícolas, que são os ambientes de origem desses sedimentos, nós estamos praticando a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a economia circular. Então, veja que trabalho que traz benefícios ambientais e até benefícios econômicos para as companhias de saneamento. Fazer circular essa economia aí e o melhor, diminuir o impacto ambiental, né, Adilson? Muito obrigada, então, pela nossa conversa aqui hoje. Eu conversei, então, com o Adilson Bamberg, que é pesquisador da Embrapa Clima Temperado. Mais uma vez, obrigada e até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Obrigado, Simone. Obrigado a todos os telespectadores do AgroMais. Uma boa tarde.